Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Live, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje é um artista plástico apaixonado pela expressão visual e narrativas únicas. Ele traz a arte à vida através das suas criações cativantes. Nascido e criado em São Paulo, com 35 anos de idade, trilhando uma jornada repleta de contrastes e transformações. Antes trabalhou durante 12 anos no mercado financeiro, com a Toyarte. Ele ficou conhecido por criar o projeto We Are ao Mickey, onde ele criava coleções misturando o camundongo mais famoso do mundo aos mais diversas situações e personagens. Entre seus clientes estão Silvio Santos, Neymar, Fausto Silva, Lewis Hamilton, Suárez, Agüero, Thiago Leifert, Thiago Abravanel, Gaules, Casimiro, Dani Calabresa, Lucas Neto, entre dezenas de outras pessoas públicas. Hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o artista plástico, Thiago Rosinoli. Boa noite, Thiago. Fala, Ricardinho, como é que você tá? Tudo bem por aí? Ai, graças a Deus, e você? Também, tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Thiago, primeiramente eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter aberto o espaço na sua agenda tão corrida para participar do nosso podcast. E quero te dizer uma coisa que eu não tive oportunidade de te dizer antes. Eu, antes de te conhecer, eu já admirava seu trabalho, porque coincidentemente, há um tempo atrás, eu vi um vídeo da casa do Thiago Abravanel e tinha uma estátua, uma obra sua na casa dele. Aí eu abati aquela estátua, muito interessante, mas eu não conhecia seu trabalho. Depois que eu passei a conhecer o seu trabalho e ver o quão bonito é, mais ainda seu trabalho. Poxa, obrigado. Antes de tudo, eu que agradeço por você me receber aqui, a gente poder bater um papo. Para mim é uma grande honra, é um grande prazer estar com você e com o pessoal online aí. Vamos bater bastante papo hoje. Queria pedir desculpa pela demora, né? A gente está nessa correria maluca de viagens, exposições, mas estamos online hoje. Estavam batendo, né? Pô, e para quem não sabe, Ricardinho também é artista, cara. Me mostrou uma peça que eu achei a coisa mais linda. Conta um pouco pro pessoal também, Mas pô. a Agora eu vou verdade inverter. não. Aquilo ali não foi criação minha, não, Thiago. Foi uma pessoa aqui da região. Ele faz esse trabalho em paredes. É um trabalho muito interessante. Eu tive a ideia, quando eu reformei o meu quarto, pintei o apartamento que eu moro, de fazer uma parede inteira grafitada. Legal, legal. Detalhes que eu já fui e que eu gostaria de um dia ir. Mas, Que legal. Então foi quase que uma collab de gênios. Que legal. foi digamos que foi uma mistura de ideias. Eu dei um pouco das minhas ideias e ele entrou com o talento dele. Inclusive, ficou linda. Depois, quando eu puder, quero que o pessoal veja que eles vão adorar. Mas e aí, o que você me manda de bom, cara? Vamos lá, vamos começar essa resenha. Thiago, eu gostaria de começar o nosso papo hoje, de saber como foi sua infância. Se a arte foi algo que você sempre gostou desde que era pequeno ou teve influência de alguém?
Na verdade, eu não me conheço sem arte. Quando eu criança, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de heróis, de quadrinhos, de coisas muito coloridas. Inclusive, acho que quase todo menino começou com dinossauros também, né? E minha mãe, professora de literatura, professora de gramática, sempre me incentivou muito ao lado lúdico da coisa. E ela tem um talento absurdo, assim, ela é confeiteira também e ela sempre gostou de arte. Então, assim, ela juntava muito essas duas pontas, né? Tanto na confeitaria quanto como professora de literatura. Ela trabalhava muito com a minha imaginação e ela gostava muito de criações. Então, desde pequena, minha maior inspiração, minha maior inspiradora, inclusive, foi minha mãe. Então, nunca vi como profissão, nunca imaginei trabalhando, né? Era um sonho de criança. Então, quando as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando eu crescer? Muita gente falava astronauta, bombeiro, eu falava que eu queria ser desenhista, né? Tinham programas na televisão também que incentivavam muito nos anos 80, 90. Eu era louco pelo Daniel Azulay, então, assim, assistia muito as criações dele, mandava fotinho 3x4 para ver se ele ia me desenhar algum dia no final do programa, ao vivo. Então, da galera que cresceu nos anos 80, 90, rodeada é, da TV Cultura, né? Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, a gente sempre foi muito incentivado a Ah, eu criar, né? adorava Castelo Rá-Tim-Bum quando era criança. Era o Então, meu assim, programa era o meu programa favorito na favorito. infância. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Então eu gostava mais do Rá-Tim-Bum do que do Castelo. Então, assim, o Viu Como Se Faz, os desenhos, as histórias, o Gloob Gloob. Cara, assim, eu gostava muito, assim, assistia muito. Eu gostava muito dos desenhos de massinha, tipo, tinha o Pingo na época, que era aquele pinguim, né? Então, assim, eu sempre brinquei muito com essa parte da criação, por muita influência da TV da época, e porque minha mãe me incentivava. Inclusive, ela parece que acabou de aparecer aqui, ó. A dona Doçuras da Chiquetosa é a dona Esther, minha mãe. Tá online com nós. E, Thiago, vamos lá. Na sua história, você teve uma grande jornada no mercado financeiro, né? Que trabalhou durante 12 anos no mercado financeiro. Chegou a passar pelos corredores dos melhores bancos nacionais, tanto internacionais, né? Como é que foi, assim, para você largar uma profissão que você tinha uma certa estabilidade financeira boa, que você já era reconhecido pela profissão, já estava num patamar alto dentro de um banco, e largar tudo para falar que vou botar meu sonho de criança em prática e vou viver da arte. Cara, toda vez que eu converso sobre isso, eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada e dentro da minha crença eu tenho muita sorte. Muitas pessoas colocam a sorte como algo imponderável e simplesmente que acontece e é automático, né? Para mim, a sorte é a junção da oportunidade com estar preparado para aquilo. E outra coisa que eu sempre falo muito, que eu já vou explicar por quê, é que às vezes não acontecer algo que você quer muito, vou repetir, para ficar claro, às vezes não acontecer algo que você quer muito pode ser um grande golpe de sorte também. Comecei a trabalhar muito cedo em banco, comecei com 15 para 16 anos. Como eu já falei, como eu tô um pouquinho velhinho, eu comecei na primeira turma de jovem aprendiz que existiu no CIE. E eu fui trabalhar em banco com cobrança, pura e simplesmente porque era o primeiro trabalho que me surgiu. Fui bem nas entrevistas, sempre fui muito comunicativo. Não tinha uma. Não tinha eu não tinha um desejo de qual profissão seguir dentro de um mercado formal, né? Eu queria trabalhar, tinha 15 anos, queria ter meu primeiro emprego. E surgiu no telemarketing a oportunidade de ser assessor de cobrança, né? E eu trabalhava para o Pan-Americano. E foi uma sorte entrar, fui um dos selecionados, comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a curtir o que era o dia a dia do Como é banco. que funciona esse estágio, Thiago? Cara, já mudou, assim, o estágio do CIE já mudou muito, evoluiu muito nesses últimos anos, né? Querendo ou não, já são aí 20 anos, né, que se passaram.
Mas, basicamente, na época, eu fui até a sede da CIE para procurar vagas específicas sobre para quem fazia curso técnico do colegial. Eu estava no segundo colegial na época, né? Então, eles me deram algumas opções, eu fiz algumas entrevistas e acabei passando já logo na primeira dentro de uma assessoria de cobrança terceirizada do Banco Pan-Americano. Como é que era esse estágio? Era o dia a dia de trabalho comum mesmo, assim. A gente tinha a mesma carga de trabalho, as mesmas funções que o pessoal que era efetivado. A grande diferença era a carga horária. Aham. Eu fazia 6 horas pós-colégio, né? Então eu fazia todas as rotinas de cobrança de contratos de veículo e de crédito direto ao consumidor do banco eu fazia na época. E Hoje, então, é mais ou menos um jovem aprendiz, né? De hoje, isso, né? isso. Na verdade, inclusive, acho que foi nessa época que começou a ser lançado o nome, né, a marca, Jovem Aprendiz e tudo. E aí, nesse estágio, nesse cargo como jovem, só que assim, em vez de trabalhar 4, acho que hoje o Jovem Aprendiz é 4 horas, na minha época eram 6. E aí eu comecei a me destacar e um pessoal do Bradesco chegou a comentar, né? Se eu queria trabalhar em agência e tudo mais. Só que para entrar no Bradesco eu teria que estar fazendo faculdade de administração. Era bem na época, né? Eu fiquei 2 anos como jovem aprendiz, fiz 18, me formei no colegial, eu automaticamente tinha que ser desligado da empresa e recontratado. Eu fiz a faculdade de artes, desculpa, eu fiz a faculdade de administração. Foi aí que eu deixei de fazer a faculdade de artes, porque eu não acreditava na época que eu podia viver de arte. Então eu fui fazer administração e entrei no Bradesco como escriturário e fiz carreira. E aí sim, por ter um perfil comercial agressivo, eu passei por Bradesco, Unibanco, Itaú, Santander, Citibank. A ideia era sempre fazendo carteira, aumentando o meu nicho de clientes e indo para uma nova empreitada, né? Porque eu sempre fui muito bom em formar carteiras. Então, alguns bancos monitoravam as pessoas jovens que já estavam trabalhando como gerentes, que tinham algumas certificações na época que antes eram mais incomuns de se tirar. Hoje é obrigatório você ter, por exemplo, CPA 10, CPA 20, que são duas certificações mínimas de investimento, vamos dizer assim, de uma forma simples. E o CFP, que é uma outra certificação, era muito mais difícil de se ver até, tava meio que surgindo ali para o mercado. Então, como eu já era certificado de algumas dessas, era meio que monitorado. Para alguns bancos, eu fui pulando de um banco para o outro, fazendo carreira, montando carteiras, e meu objetivo até então, meu sonho era trabalhar como um gestor de investimentos, né? Inclusive, eu tenho alguns colegas aqui ao vivo, aqui junto com a gente. O próprio Walter hoje é uma referência no mundo dos investimentos, e era meu sonho era ser ele na época, profissionalmente falando, porque eu não via como possibilidade para mim trabalhar com arte. Para mim, a arte era como um jogador de futebol, né? Você ser artista, você tinha que ter, além de muito talento, muito esforço, você tinha que ter aquele golpe de sorte. Então, assim, eu nunca pensei nisso. Simplesmente a arte andou Mas comigo você o resto. sempre, assim, foi uma criança, um adolescente que gostava muito de arte, sempre foi bom em desenho, ou isso você foi Cara, desenvolvendo com o tempo. sinceramente, isso não tem piada nenhuma, tá? Sinceramente, eu não me acho um cara bom de desenho até hoje. Eu não acredito que eu saiba desenhar, tecnicamente falando. Eu sempre gostei muito de criar. Eu sempre fui muito criativo e sempre gostei muito de fazer as coisas ao meu estilo. Então, como expressão, eu acredito que eu sou um artista. Mas, assim, eu nunca me achei um cara bom tecnicamente de desenhos, de criações, de cópias. Então, até por essa minha inocência da época, eu achava que eu não podia ser um artista profissional. Então, a arte sempre andou comigo, desde sempre, desde os 6, 7 anos, desde que eu me conheço, como algo para minha diversão, para minha expressão. Eu nunca deixei de desenhar um dia na minha vida. Eu nunca deixei de fazer uma Então criação diferente um dia na minha vida. você acredita que a arte mesmo foi sempre a sua vocação mesmo. Assim, juro que parece papo de artista, mas é literalmente, eu acho que a arte é a minha alma. Tipo assim, a minha expressão, o que eu sou, é o que eu desenho, é o que eu curto criar. É um brinquedo, às vezes, que eu fazia de papelão, papel e caneta. Então, assim, nunca foi uma profissão. Sempre. Por isso que eu te falei, eu demorei para virar o artista profissional, porque eu nem enxergava isso como profissão para mim. Eu acreditava que eu não era bom o suficiente para ter uma profissão artista. Por exemplo, exemplos bobos, assim, rápidos.
O cara vai ser cartunista. Cara, eu não tenho a menor vocação para ser um cartunista. Eu não consigo desenhar dois desenhos iguais. O cara vai trabalhar como ilustrador. Cara, não sei fazer realismo, não sei fazer uma série de estéticas. O cara vai então grafitar a porta de comércio. Cara, eu não sei copiar. Então, assim, tudo que eu pensava como. E assim, tô dando exemplos genéricos e simples aqui, tá? Tem várias profissões muito diferentes do que essas para arte. Mas, assim, tudo que eu pensava como artista profissional, eu não me encaixava tecnicamente. E quando eu falo tecnicamente, até assim, você pode estudar. Eu posso estudar e Você fazer realismo, acabou mas não gostava. criando seu estilo próprio de arte, né? É minha expressão, literalmente. Tipo assim, esse meu estilo é óbvio que assim, eu bebo de muitas fontes, né? Eu sempre gostei muito de grafite, eu sempre gostei muito de heróis, de quadrinhos, eu sempre gostei muito de pop art. Então, assim, eu acho que o que eu faço é uma mistura desses mundos e eu desenho do meu jeito. Eu tenho as minhas técnicas, os meus estudos, as minhas análises que carregam, assim, de uma vida. Tipo, eu não tenho a presunção de falar, não, essa técnica aqui, ela é feita dessa forma, daquela. Eu não tenho eu não faço esse estudo dessa forma. É muito mais orgânico, sabe? São criações que são feitas, assim, da minha cabeça e da minha vivência, assim, tipo, de tudo que eu consumo a vida inteira. E aí, quando eu falo que não acontecer algo que você quer muito é um golpe de sorte, eu estava sendo promovido para morar de vez em Londres, quando era executivo do mercado financeiro. E eu estava tirando meu passaporte português, tinha sido promovido já, a empresa fez uma fusão e eles não tinham que fechar o escritório aqui do Brasil, e meu passaporte não ficou pronto a tempo. Ele não estava pronto ainda o português, só o brasileiro. E como expatriado, eu era muito caro para a empresa. Aí eles tiveram que me demitir. Como era destaque na época, em 2014, eles me deram duas opções, né? Ou eles me demitiam, me davam um ano, a gente chama de no-compete, né? Eu não posso trabalhar em nenhuma outra empresa do ramo por um ano e eles me pagam um ano de salário. Eles me deram duas opções. Ou eles me deixavam como no-compete, ou eles me mandavam para Flórida. Só que com o salário que eu tinha aqui, que na época não ia dar muito certo, que minha esposa não podia trabalhar, tinha acabado de ter filho. Resumo, eu aceitei ficar esse não compete e esperar um ano para voltar para a empresa. Só que nesse um ano foi o ano que eu falei, cara, agora é a hora que eu tenho que fazer dar certo, porque eu já fazia os toys, né? Eu já tinha os bonequinhos menores, que eram os Mickeys, que era essa coleção que você apresentou, que é o We Are All Mickey, que começou como uma brincadeira, uma coleção própria minha, para minha coleção. E eu fui convidado para algumas exposições nesse meio do caminho, começou a ter algum destaque. Quando eu fui demitido dessa forma, com muita sorte, falei, cara, eu tenho um ano para fazer virar. Então isso vai virar profissão por um ano. Se não der certo, eu volto para a empresa e a gente vai para Então, Londres. Thiago, essa virada de chave que você teve na sua vida foi justamente por conta dessa meio que, vamos dizer, meio uma demissão, mas você ficou um ano parado, você teve tempo de se estruturar para você começar a trabalhar com a arte, né? Porque na real, o que acontecia? Voltando um pouco atrás, né? Eu comecei nessa empresa em 2014 e fui demitido em 2017. Tive esses 3 anos como executivo, sendo promovido e tudo mais. Lá para 2014, 2015, eu já estava sendo chamado para essas exposições como hobby. Tipo assim, eu fazia arte como hobby e postava no Instagram. Era Instagram e Facebook. E aí começaram a me chamar para aparecer em alguns lugares, para mostrar, para vender. Então, assim, eu já estava de 2014 até 2017, foi formando uma vida dupla, né? O executivo, no horário formal. Só que eu tinha, o pessoal até brincava, né? Tem uns amigos de infância que estão aí online que eles brincavam que eu era blogueirinho. Então eu aparecia no Instagram e vendia os toys, fazia essas exposições, mas nada disso era um objetivo meu. Foi acontecendo. E como um bom cara que gosta de criar e é competitivo, eu fui aumentando a produção, fui criando mais coisas, né? Então, quando chegou o meu momento de demissão, eu já tava com outro negócio rodando ao mesmo tempo. Então, Estava estruturado na arte. foi ali que eu Eu, enxerguei então, uma oportunidade. a Que eu falei, pô, calma. E assim, sua história, Thiago, vou te dar um exemplo assim, meio totalmente, ou mais ou menos parecido com a sua história, mas é uma forma de arte, né, também. Essa história me lembra muito a história que eu vi numa entrevista da cantora Anitta. Ela estava chegando no auge do trabalho
tempo na Vale do Rio Doce, como estagiária, aí ia ser incentivada a ganhar um carro bom, um salário bom, quando ela foi ser incentivada definitivamente para sair do estágio, ela falou, não, eu não quero. Eu quero ir buscar a minha vocação de ser cantora. Ela largou o trabalho já, ela já tinha reconhecimento dentro da Vale do Rio Doce, que é uma empresa gigantesca, né? Para poder ir atrás do sonho dela. Sim. E hoje ela se tornou o que ela é hoje, né? O Sim, auge sim. do sucesso dela. Porque ela soube também, muito igual você, a se mostrar no mercado. Se vê como mais ou menos um produto, né? Porque a gente acaba, quando a pessoa vê da arte, seja arte pop igual você, igual artista plástico, como músico, como cantor, e não importa, né, o estilo de arte, a gente acaba se tornando um produto. A gente tem que saber vender aquele produto. Eu acredito, assim, eu acho que são dois assuntos muito legais a gente debater e tem muito conteúdo para falar sobre, né? Mas falando de uma forma simplista e rápida, dos dois pontos. O primeiro é, eu acho que a gente, em alguns momentos na vida, a gente sempre tem alguns chamados, né? O que a gente gosta de fazer, o que a gente realmente é bom no que faz, a gente tem alguns chamados durante a vida. E a gente toma muitas decisões durante a vida que mudam todo o nosso rumo. E eu acredito muito que nós somos a soma de tudo que a gente viveu, né? Então, por exemplo, quando você acredita no que você está fazendo, né, principalmente. Quando eu estava nos bancos comerciais, vamos dizer assim, né, nos bancos privados, eu tinha saído do Itaú e ido para o Santander, estava como gerente Van Gogh com 20, 21 anos, eu tinha uma carreira já de respeito para a idade, né? E saíram minhas cartas de convocação para o Banco do Brasil e para a Caixa, porque eu tinha feito as provas anos anteriores, quando a minha carreira ainda estava em outro momento. E, cara, é o sonho de quase qualquer bancário dos anos 2000 trabalhar na Caixa no Banco do Brasil, né? E como eu tinha muita certeza da carreira que eu estava criando no mercado de banco comercial, eu simplesmente não aceitei aquelas convocações. E na época muita gente já me achou muito louco. Anos mais tarde, quando eu já estava com um cargo de diretoria numa empresa multinacional, tendo a possibilidade de morar em Londres, e resolvi não aceitar, ou resolvi me jogar na arte sem me preocupar em tentar continuar no mercado formal, outras pessoas também me acharam tão louco quanto, né? Então, assim, eu acho que quando você está trabalhando forte, independente da área, e você confia no que você está fazendo, confia na sua alma, né, no que você está criando, eu acho que você pode tomar caminhos diferentes e várias vezes na vida, mudando várias vezes de rumo, desde que você esteja fazendo isso com verdade para você mesmo. E o outro ponto que eu ia falar é que eu acho que você comentou uma coisa muito legal, que nós artistas, independente de qual seja as artes, né, somos um produto, a gente tem que se vender. Na verdade, eu acho que nos tempos modernos, mesmo com a internet ou até mesmo offline, nós somos, na verdade, produtos que têm que ser vendidos uns para os outros o tempo inteiro em qualquer relação humana, né? Nossas carreiras em bancos, nossas carreiras como engenheiro, tudo é sobre confiança, autoridade, experiência, trocas. Eu acho que essa troca entre as pessoas é muito importante. Então, você pode ser o melhor profissional possível ou até a melhor pessoa possível. Se você não conseguir demonstrar isso e se portar de forma errada, você não se vende. Então, acho que toda experiência corporativa, comercial, te ajuda em qualquer área. Então, eu, Thiago, artista, só existo porque o Thiago Bancário veio antes também, né? Ele me ensinou muito. Os bancos foram mais de uma faculdade para mim. Acho que eu posso brincar que eu vivo duas vidas em uma, né? Eu deixei de ser um cara extremamente formal e consegui renascer como um cara extremamente criativo e do ramo informal, mas com uma carga que o banco me deu muito boa, né? Eu sou extremamente grato por ter trabalhado tanto tempo em tantas empresas tão grandes e tão boas que me deram essa volta de confiança no início de carreira, né? E, Thiago, você na sua época de bancário,
você se sentia plenamente satisfeito com a profissão que você estava exercendo, ou você sentia que estava sempre faltando alguma coisa para preencher você? Lembra que eu te falei que eu falo que eu sou muito privilegiado, né? Eu me sentia 100% feliz, adorava o que eu fazia, pra mim era profissão na minha vida, porque a arte não era profissão, era estilo de vida. Então eu não sentia essa falta. A única coisa que eu sentia muita falta e eu não sabia o que era, é que em todo banco me incomodava que o meu sobrenome era o banco. Então, por exemplo, eu era conhecido no começo como Thiago do Pan-Americano, depois Thiago do Bradesco, do Unibanco, do Itaú. Então, assim, meu sobrenome era Thiago da função que eu exercia. Então, era Thiago, gerente Van Gogh do Santander. Isso me incomodava muito, o meu eu se Ô, incomodava. Thiago, deixa eu te interromper só um minutinho. Vê se você consegue olhar aí, que eu acho que entrou alguma pergunta nos comentários, só que eu sou cego que nem uma porta. Eu Entendeu? tô olhando os comentários aqui. Eu tô olhando todos e eu vou começar a responder. Negativo. Eu Então, tô rolando o enxergar dedinho de aqui, ó. mim, enxergar de olho para mim é uma Ah, não, tristeza. não, eu vou. Tô rolando o dedinho aqui na tela enquanto eu tô respondendo, né? Eu vou começar a entrar com umas perguntas aqui. Mas como eu tava te falando, a única coisa que me incomodava na minha profissão, primeiro, eu me sentia 100% pleno, porque eu via o bancário, o mercado financeiro como profissão e a arte como um estilo de vida. Eu via como o meu hobby mesmo. Então eu nunca pensei em trocar um pelo outro. Então isso não me incomodava na época. O que me incomodava era não ter o meu próprio nome, não ser alguém. Era muito louco isso de ser o Thiago. Meu nome era composto de 3 pontos, né? Era o meu nome, a minha função e o banco que eu trabalhava. Era muito claro isso, em qualquer lugar. Aí eu me perguntava muito quem era eu sem o crachá. Isso me incomodou por muito tempo. Eu não sabia que era isso que estava me incomodando, sabe? Era a única coisa que realmente me fazia falta. Tanto que, como artista, eu não uso pseudônimo. Eu não tenho um apelido. Eu faço questão de usar Thiago Rosione, que é meu nome de batismo mesmo. Porque eu me encontrei, né? Essa foi a grande diferença. Ó, vamos para as perguntas aqui rapidinho. A Patrícia, Tá, vai olhando aí, ó, vai falando pra gente. essa é legal. A Patrícia falou que ela é bancária, ela é minha seguidora e ela quer viver de artes, principalmente escultura. Se eu posso dar dicas para ela como iniciar com os toys. Ô, Patrícia, acho que o primeiro ponto é assim, eu vou falar da minha percepção e de como eu consegui fazer essa mudança, né? É, Primeiro ponto, se você está trabalhando de forma formal em outro mercado, independente qual, aproveita que hoje a sua arte é pura e simplesmente sua expressão. Ela, entre aspas, serve 2 vezes, entre aspas, só para te deixar satisfeita. Ou seja, você pode criar, errar, mudar, transformar conceitos sem se preocupar com nada comercial. Essa é a parte mais pura da sua arte. É a parte que você pode criar o que você quiser, quando você quiser e fazer testes. Quando você vive da sua arte, você é alguém comercial, você vai ter 2 tipos de artes, basicamente. A sua arte visceral, que você ama fazer, e a sua arte comercial. É muito bom quando elas se encontram, mas várias vezes na sua vida você vai ver que você faz 2 coisas diferentes. O que o mercado está pedindo que você quer criar. O ideal é quando você consegue juntar, mas em vários momentos você vai ter as duas. Então aproveita hoje que o seu sustento está no banco e cria o máximo de conceitos possíveis do que você ama fazer e do que você quer testar. A hora que isso aqui forem feitos da arte, provavelmente você já vai estar no estágio mais avançado e vai conseguir aproximar os dois. Então aproveita que você não vive da arte e aproveita então para viver a arte. É muito diferente. Tiago, deixa eu só dar um recadinho antes da gente continuar nosso papo. Eu queria pedir a todos que estão entrando aqui na live que sigam o meu perfil e deixem bastante curtida nessa live, que isso ajuda muito no engajamento das contas, É isso né? Que a aí, gente galera. bota na Quem tá vindo do internet. meu lado aqui, segue o Ricardinho, que, cara, toda semana tem entrevistas de muito valor. Eu sou muito honrado de poder fazer parte das entrevistas, fazendo um pouco de bagunça aqui. O pessoal que geralmente dá uma entrevista para ele é mais organizado, não é tão maluco igual eu. Tiago, vamos agora uma curiosidade minha pessoal. Por que você começou a publicar?
Eu vou emendar a sua pergunta com outra que fizeram aqui, ó. Thiago, eu sou fã do seu trabalho e tem alguns toys. Você nunca teve dor de cabeça com a Disney? Eu vou responder as duas juntas. O Mickey foi outro golpe de sorte. Foi o seguinte, eu trabalhava no mercado financeiro e colecionava bonecos em geral. Bonecos, meu, action figure, né? Comprava em vários lugares diferentes, curtia. E eu gostava muito de toy art desde criança. Eu gostava de Manis e Danis, que são toy arts feitos pela Kid Robot, uma marca americana, que nasceu lá no final dos anos 90, acho que foi em 98, um negócio assim. Que nasceu junto com esse conceito de toy art. Então, assim, toy art, por conceito, falando de uma forma bem rápida, é a ideia de ter arte feita em plataformas que pareçam brinquedos, em bonecos. Então, como eu sou muito desse mundo do grafite, da arte urbana, eu sempre flertei muito com esse pessoal do Toy Art. Quando a Funko lançou os Funko Pops, eles também têm essa, principalmente os primeiros lá no início, eles têm muito essa inspiração no Toy Art original, que é cabeça grande, olhinho simples, uma caricatura mais minimalista, né? E eu comecei a colecionar os Funkos, eu adorava. Eu tinha muito, assim, tipo, em poucos tempos, assim, eu tinha uns 600 na época que tinham, sei lá, 2.000, 3.000 fabricados, assim. Eu era compulsivo por comprar esses bonecos, tanto nas viagens que eu fazia trabalho, quanto aqui no Brasil. Comecei a entrar de madrugada em leilões do eBay para tentar fechar Funko Pop por 90 centavos. Era uma loucura. No comecinho lá, dava pra você comprar coisa barata, dava pra você achar umas coisas da China usada. Era, assim, não era um negócio tão caro, pouca gente conhecia e eu adorava ter todos que eu pudesse. E minha esposa, que inclusive acabou de entrar online aqui, a Bruna, ela me dava muita bronca que eu tinha muita coisa, né? E eu já colecionava a camisa do Era um Palmeiras. acumulador, né? Eu era um acumulador de algumas coleções. Eu era colecionador de camisa do Palmeiras, hoje eu tenho menos, mas assim, já tive centenas e centenas de camisas autografadas, edições especiais e tudo mais. E a gente tá tendo diminuição de espaço, porque a gente tinha trocado de apartamento, tava num apartamento menor e tal, e ela tava grávida do primeiro Vamos filho, falar e a ela. verdade, né, Thiago? Sua esposa te deu o ultimato, né? Foi isso, Ou entra foi nós, isso. ou Ela falou, entra Tiagão, o negócio é o é, seguinte, eu tô ou entra grávida. é. A gente já sabia que ela estava grávida, óbvio, não foi assim que ela deu a notícia, mas o negócio, o ultimato era: estou grávida, a gente precisa liberar espaço pro único quarto que a gente tem aqui, que é pro nosso filho, e você tá acumulando camiseta e Vale, ou bonequinho. Se vira. entra, né? E aí eu tinha que diminuir minha coleção, eu precisava de um tema. Era esse o meu ponto, eu precisava de um tema. E eu sou completista, então assim, se eu gosto de Marvel, eu quero todos os possíveis da Marvel. Se eu gosto de DC, eu quero todos da DC. Se eu gosto de futebol, eu quero tudo que eu posso de futebol. E eu não conseguia achar um tema. Eu não conseguia, não conseguia. Só que por sorte, sorte mesmo, eu tinha feito um Mickey vestido de Buzz Lightyear. E eu adorava aquele boneco. Porque eu fiz o Mickey vestido de Buzz Lightyear porque eu fiz. Porque eu achava assim, não tinha um motivo. Eu só fiz uma mistura ali, como seria o Mickey vestido como a armadura do Buzz Lightyear. E eu gostava muito daquele boneco. E a Bruna tinha me ajudado a fazer um Mickey vestido de Dick Vigarista. Quando eu precisava fazer um tema, eu tinha todos eles expostos, os 600 na minha frente, eu ficava sentado no sofá olhando para todos eles. E aí eu falei, pô. E o primeiro de todos era o Capitão América, assim, no cantinho. Pô, o Mickey de Capitão América fica legal também. Nossa, o Mickey de Batman ia ficar sensacional. E aí me deu a eureka. Falou, cara, o Mickey fantasiado é muito legal. E por que era o Mickey? Não é porque eu sou gênio, não. É simples. Ele era o número 1 da coleção. Você nunca foi um soldadinho, né? Para criar essa referência do Mickey. Então, e aí assim, nesse começo, né? Pô, eu sempre fui muito fã da Disney e eu gosto muito da história do Mickey com o Walt Disney, né? O como o personagem muda a vida do criador, né? Como ele tem essa eureka num momento de extremo. De extrema crise, né? Quase falido, tomou golpe com Exatamente. o Mas, Oswald. assim, deixa eu só abrir um parênteses para te dar uma informação. Eu não sei se você sabe, mas eu também sou um grande fã da Disney. E assim, eu não sei se você, eu até pouco tempo não sabia. A Walt Disney começou a ganhar dinheiro mesmo. De fato, você sabe que não foi o Mickey, né? Depende. Depende do lado da história. Já a Não, a primeira grande criação história dele foi o é Oswald. quando ele começou a ganhar o dinheiro.
para montar aquela estrutura toda na Califórnia. O primeiro filme que teve, que fez sucesso mesmo, que foi indicado ao Oscar e tudo, chegou a ganhar o Oscar, foi a Branca de Neve e os Sete Anões. Sim, Foi sim, bom ele. mas você já tá falando de um império. Não, então, você já tá falando quando ele muda a vida dele e É, fica e quando ele começa a ficar faz rico. Se, daquela, se você aquela voltar. falência dele, né? Não, Que então, ele se você saiu volta. pela primeira vez, o Mickey no primeiro momento não veio dar o retorno financeiro que ele esperava, aí ele foi procurar outro caminho para ganhar dinheiro, né? Foi quando ele começou a criar os filmes, que o primeiro foi A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi indicado ao Oscar, chegou a ganhar o Oscar. E uma curiosidade, foi o Sim, primeiro sim. que eles fizeram 7 estatuetas pequenininhas para representar cada um dos 7 anões. Sim. Então, mas assim, a primeira grande virada dele é o Mickey, porque ele tem um problema com o Oswald, tem problema de direito, que inclusive só caiu agora, 100 anos depois, né? 96 anos depois. Pode ver que a Disney voltou agora a tentar emplacar o Oswald, porque ele perde a licença dele, ele é enganado de alguma forma, não vou falar toda a história agora, porque ela acaba sendo muito densa, mas o resumo é, ele perde o Oswald como licenciamento, e o Mickey se torna. O Mickey ele tem várias. Ele é um personagem que quebra várias barreiras e vários recordes no cinema, né? Ele é o primeiro desenho a existir que tem música, o primeiro desenho animado que existe música, que existe som. A primeira palavra que ele fala, inclusive, é hot dog, para quem não sabe, é uma das grandes curiosidades dele. Mas o ponto é, quando ele perde o Oswald, ele cria o até então Mortimer, ele tá falido ao ponto. O eureka dele é ele no estúdio vendo um rato, né? E ele tem um sonho com um rato que ele viu no estúdio, que ele vê passando, e ele desenha sobre esse rato e resolve fazer história sobre o rato. Então pode ver que uma das frases mais célebres dele é: nunca se esqueça que isso começa a partir de um rato, né? Porque ele perde o grande personagem dele, que é o Oswald, e resolve continuar, consegue ter forças para chegar até a Branca de Neve, porque antes disso ele cria o Mickey e começa a criar várias coisas que são à frente do seu mercado, né? A animação, a forma com que ele fazia os layers de animação, ou quando ele consegue colocar som a primeira vez. Então, assim, o Mickey é o personagem mais importante para a história da pessoa, o Walt. Inclusive, Mickey, quem dá o nome Mickey é a esposa dele, porque o nome original era Mortimer, né? E ela achava um nome muito pesado. Mas voltando porque que eu crio ele, né? Eu vejo o Mickey, assim, como eu me inspirei muito no Walt Disney, vejo o Mickey como um símbolo da cultura pop. A hora que eu vejo que cada boneco meu pode ser feito com o Mickey e ele vai continuar aparecendo ali, não vai atrapalhar o personagem principal, eu quero provar para todo mundo, para os meus amigos, para os meus colecionadores, para a galera que brincava comigo de colecionar os toys, que o Mickey era um personagem tão importante que ele se tornaria uma plataforma, que ele poderia ser misturado com qualquer personagem. E eu começo, o que eu faço? Eu começo a separar quais me interessam ou não da minha coleção. Todos que eu acho que não misturam bem com o Mickey, vou te dar um exemplo. Não dá para fazer o Mickey vestido de pica-pau, E não pegando os foi bonecos. justamente o que você fez, né? Você criou várias versões de um mesmo personagem no seu estilo próprio. Isso. E Mas no ele leva de volta naquela pergunta que a moça te fez aí. Eu não sei, esqueci o nome dela. a Patrícia, É, você já teve algum problema por conta de usar formato do Mickey? então, voltando a esse início. No começo eu nem fazia com meus traços. A ideia era, eu pegava os bonecos originais e misturava eles. Eu pegava pedaços deles e montava. Por que eu nunca tive problema com a Disney? A resposta já foi dada, não tive. E por que eu nunca tive problema com a Disney? Porque eu usava bonecos originais. Eu comprava os bonecos, cortava pedaços deles, montava e pintava. Esse sempre foi uma intervenção artística em cima de um produto original licenciado. Eu nunca falsifiquei um toy, né? Eu nunca fiz uma linha de produção de um toy que eu criei, do Mickey. O Buddy, que é esse carinha aqui, o Budi, não tem nada de Mickey.
é um urso. Os meus fãs, as pessoas mais antigas, lembram um pouco o Mickey, justamente porque eu fiz de propósito as duas orelhinhas redondas, mas são duas orelhinhas de um urso, não tem nada a ver com a orelha do Mickey. E é uma criança vestindo uma fantasia. Então, na verdade, eu tenho vários personagens que vão ser lançados. Eu tenho unicórnio, eu tenho o porco, o gato, o periquito. Mas hoje eu bato muito no urso e ele tem as orelhas grandes e redondas para lembrar um pouco da minha história com o O Mickey, né? Tiago acalenta meu coração. Manda. Me confessa uma coisa. Você já fez um toy do Mickey estilizado tema de Harry Potter? Vários. Vários. A Bruna, minha esposa que tá online aqui, ela é fã número 1 de Harry Potter, assim, tipo, Olha, pra você ter uma ideia, em casa, na minha casa, não existe mais nenhum Mickey. Nenhum Funko Pop meu, tá? Mas existem mais de 50 Harry Potters originais. eu adoro Harry Potter. É Ela é uma maluca por paixão. Harry Potter. Foi um dos Mickeys que eu mais fiz. Mickey vestido de Harry Potter do Ai, ó, quadribol, Harry aquilo Potter que eu te da... Meu, falei. todas as Aquilo roupas que do eu Harry te Potter falei, possíveis. aquela vez no WhatsApp, já teve uma ideia aí. Quando eu for comprar uma pessoa, eu vou ter que fazer ó, do Harry Potter pra mim. A gente vai criar o Bud Harry Potter pra você. O pessoal perguntou aqui também, Senhor dos Anéis, já fiz também vários, vários, vários. Porque assim, Senhor dos Anéis, cara, eu já fiz ele. De vários personagens, velho. Vários. Assim, Mas é difícil falar assim, uma franquia que eu não fiz Mickey na época. Inclusive, isso eu tomei vamos bronca da falar da Disney. sua paixão garota, né? Como que você, quando começou a sua paixão verdadeira pela Disney, Thiago? Criança. Criança, criança. Minha mãe tá aqui também, é prova. Eu assistia muito aquele desenho do Mickey e Donald, sabe? Que apareceu o Mickey depois do Donald. Tipo, tinha muita. Que era. Eu não lembro o nome do seriado, mas assim, teve uma época nos anos 90 que passava direto. Que aparecia assim, era o show do Mickey, aí depois aparecia o Donald, tipo, na entrada, assim, na vinheta. E eram curtas, Você, né? Eram você já teve a curtas, a maioria deles sem. oportunidade de conhecer a Disney? Eu tive a oportunidade de conhecer a Disney já adulto a trabalho. Qual Inclusive delas? A de Orlando ou a da Califórnia? a de Orlando e a de Paris. A da Califórnia eu não conheço ainda. Eu conheço a de Eu, Orlando e a de assim, Paris. eu também tinha um grande meu sonho de criança, era ir para a Disney de Orlando, né? Só que antigamente, na minha infância, até uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, para você ir para a Disney, era muito caro. Exato. Era só quem tinha muito dinheiro que ia para a Disney, né? Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque na minha infância também eu quis muito ir Para pra mim Disney. também. Eu tive Assim, amigos que foram, né? Porque o pessoal da escola sempre tinha alguém que ia, naquela época da Tia Augusta Viagens. E eu não pude ir. E é, meu pai falava, né, que se eu quisesse um dia ir pra Disney, teria que ser através do meu trabalho, teria que trabalhar muito e tal. Ele falava de uma forma inocente, sobre trabalhar para conquistar dinheiro para ir pra Disney, né? E no fim eu acabei indo pra Disney a trabalho, né? Então a primeira vez que eu tive lá foi muito emocionante, assim, não segurei o choro, inclusive. Chorei assim, bastante lá. assim, é, eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, para mim foi assim, uma realização de infância. É como se aquela criança dentro da gente voltasse ali na mesma hora. Quando É eu como se ela desse a mão para você e falar, obrigado, tio, tamo aqui. quando eu pisei a primeira vez, é porque eu tive assim, eu fui, eu falei assim, eu vou querer experiência completa, eu vou querer meia experiência. Aí eu fiquei num hospedado no hotel, dentro da Disney, é todo, praticamente todos os dias, os parques. Ora, sim, um dia, o outro, no dia que a gente chega, que a gente está mais cansado, que realmente a rotina dos parques é cansativa.
É uma porque são maratona. parques, são gigantescos, né? Você vê Sim. muita coisa. Tanto é que eu pretendo um dia voltar, porque eu não conheci o Magic Kingdom todo. Eu só conheci uma metade. Faltou a outra metade ainda. Cara, você falou de ter a experiência completa. Uma coisa que eu aprendi, eu fui algumas vezes para Disney a trabalho, né? Principalmente na de Orlando. E eu fui uma vez na de Paris e eu não tinha gostado. Eu tinha achado ruim, né? Dessa vez, esse ano, eu fui para Paris a trabalho numa exposição de arte e aproveitei para ir com a Bruna, minha esposa, era a primeira vez dela lá, e a gente foi turistar na Disney, a gente foi para passear. E eu contratei o Tem Disney em Paris, eu contratei um concierge. Cara, a viagem é outra. Você faz muito mais atrações, anda muito menos, tem menos estresse. Então, assim, hoje, depois dessa experiência lá e em Orlando com o pessoal da Wishes, né? Porque esse ano eu fui tanto para Disney de Paris quanto para Disney de Orlando. As duas eu fui fazer trabalho na cidade e aproveitei, depois de muitos anos, consegui fazer 2 dias de Disney como passeio para mim. Nas duas eu usei concierge. Na Disney de Orlando eu falei com o pessoal da Wishes e na Disney de Paris eu falei com o pessoal da Tem Disney Paris. Cara, a experiência é outra. Você anda muito menos, eles fazem tudo pra você, fazem os fast pass, eles fazem todo o roteiro. Então, assim, quem for pra Disney, se tiver condição, escolha um concierge e peça pra alguém fazer o roteiro pra você. A experiência, assim, fica num nível de excelência sensacional. O Murilo perguntou aí se eu já fiz Dragon Ball. Fiz. Foi uma das Mas franquias que eu mais você, fiz. Goku e Vegeta, você foi principalmente. a convite da própria Disney primeiro? A primeira vez eu fui na. Não, a primeira vez eu fui fazer uma reunião com o pessoal da Disney no Disney Springs, inclusive, e fui fazer uma temporada em Orlando para trabalhar. E aí, o pessoal do Coisas de Orlando, que é um blog grande lá, que ajuda o pessoal. É uma comunidade, né, de brasileiros sobre Orlando. Eles descobriram que eu nunca tinha ido pra Disney. Literalmente. Eu tava em Orlando, tinha feito reunião com a Disney e não tinha ido à Disney como passeio. E aí eles, como eram meus parceiros de trabalho, tinha feito os trabalhos pra eles, eles me convidaram pra fazer um dia de passeio em cada parque. Então, quando eu cheguei lá no portal da Disney, né, na entrada do Magic Kingdom, entendendo que eu tinha ido para Orlando a trabalho e estava entrando na Disney de forma Porque formal e trabalhando, praticamente foi você fez maluco. o tour que eles chamam de tour VIP, né? Da Disney, que passa pelos lugares dos bastidores, que as pessoas que compram o ingresso não conseguem passar, né? Que acaba facilitando o Então, trajeto de um lugar para o outro. na verdade, não. Foram duas experiências diferentes em momentos diferentes. O pessoal que faz concierge para você e faz todas as marcações, marca no Genie e tal, esse roteiro VIP que é feito. Por exemplo, o pessoal da Wishes, né? E a primeira vez foi o pessoal do Coisa de Orlando. O que você faz pelos túneis, o que você pega o backstage, geralmente são cursos que você faz, que você tem com o pessoal da Disney mesmo. E eu fiz com o Alexandre Zivinic. Ele fez um curso lá sobre como é o bastidor da Disney mesmo. Então foi um dia que eu fiz o dia todo só por bastidores. Eu não entrei nos brinquedos. Era outra área, era outra forma de curtir o parque, entendeu? Era uma forma formal e sem brinquedo. Era tudo como funciona. Como é que chega a comida, como é que entra o ator, como é os túneis embaixo. Aí é outra Ô, experiência que eu também tive. Thiago, eu tenho que ler esse comentário, que é de um grande amigo meu de longa data, que é o Daniel Ah, Freitas. esse é Ele está uma lenda. falando, e até em Arena de Batalha de Robôs, a arte do Thiago está presente. O Daniel é um querido, cara. É uma das maiores referências sobre batalha de robôs no mundo. E eu tenho a honra de fazer algumas artes para ele, para o Rato Borrachudo, para Você algumas sabe que, equipes brasileiras. não te interrompendo, Que isso? mas o Daniel é um amigo meu de longa data, né? De anos, nós moramos em cidades bem próximas no interior do Rio. Ele é muito amigo do meu tio,
Que que legal, mora cara. na cidade. Foi através do Daniel, quero até agradecer o Daniel por estar assistindo e estar participando da live. Foi através do Daniel que eu conheci o seu trabalho de verdade. Porque até então eu só conhecia aquela obra da Casa do Tiago Daniel, mas eu não Que sabia que ele legal. tinha feito aquela obra. Que legal. Ah, o Daniel, cara, Daniel, abração. Você sabe que sou seu fã. E, de novo, para quem não sabe, o Daniel é uma das maiores autoridades aí em batalhas de robô no mundo. Já foi campeão mundial na BattleBots. É um dos homens fortes do Brasil Nossa, aí, representando Daniel, nosso país no a mundo gente todo. fez um episódio junto a uns, acho que foi o penúltimo episódio de junho, foi com o Daniel. O Daniel tem uma história sensacional de vida, de luta pelos sonhos, também de. O Daniel é um exemplo vivo de como a educação pode transformar a vida de uma pessoa. É isso. Tiago, Ó, tem mais uma, tem uma tem mais pergunta uma aqui, ó. Que... pergunta para você aqui, ó, do JJQSMS. Tiagão, tem ideia de quantos tons do Mickey você fez diferente? Uma coisa que é legal falar, já faz mais de 2 anos que eu não faço Mickey, né? Eu parei em 2021 para 22 e foram mais de 1.000. Foram mais de 1.000 Mickeys diferentes, de tamanhos diferentes e personagens diferentes. Hoje já não são mais feitos há pelo menos 2 anos. Hoje só os Buddy Toys, só que são esses carinhas aqui. São grandões mesmo, É, né? eu tenho um pouco menores, tipo esse prata que você tá vendo aqui tem 30 centímetros, esse verde Eu tem tô vendo 60 verde, né? e aí esse aqui tem 1,40. Na verdade, a grande mudança não é a questão do tamanho, né? Foi que eu mudei da ideia de customizar Mickeys e passei a criar o meu próprio personagem, né? Em algum momento na minha carreira, eu preferi criar meu próprio personagem, nascer essa história do zero e criar a minha narrativa sem mais usar o Mickey como plataforma. O Mickey foi, assim, eu devo toda a minha inspiração ao Mickey, o meu começo, meu amor ao Mickey, mas eu achei em algum momento que eu deveria mudar essa plataforma e traçar meu destino sozinho, sabe? Sem mais depender do chefe. Tiago, olha como você. Quão interessante é quando o papo flui, né? A gente começou num assunto, emendou em outro, entrou em outro, foi para outro. Mas assim, vamos voltar para mim. Poder a gente continuar nosso papo. Eu avisei que Eu quero, era bagunceiro. eu não tenho pressa, não, meu filho, à sua disposição. Se eu quiser ficar aqui 3 horas conversando direto, a gente fica. Vambora, você que manda, sinta-se em casa. Vamos lá, Thiago. Você, tipo, você sendo uma pessoa autodidata, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao se formar como artista? Mas antes de você responder essa pergunta, eu quero te falar uma outra coisa que a gente tem como. Lembra que você estava falando lá atrás, você nunca foi bom de desenho, de desenhar mesmo, realismo, essas coisas. Eu quero te falar que isso daí é técnica, porque eu fiz aula de desenho há um bom tempo, há uns anos atrás. E assim, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer um desenho realista. Porque eu sempre desde criança eu gostei muito de desenhar. Aí depois de mais velho, eu comecei a fazer aula de desenho. Eu tenho um grande problema na minha vida. É que eu não faço das coisas, eu vou mudando os hobbies ao longo do tempo. Eu comecei a fazer aula de teclado,
Quando eu tava assim, dominando de teclado, eu parei, cansei, enjoei. Vamos voltar na pergunta que eu estava te fazendo sobre como você ser construção. Você sendo autodidata, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao se formar como artista? O primeiro de todos foi a síndrome do impostor. O maior preconceito de todos era o meu comigo mesmo. Eu não achava, às vezes eu achava que eu não era bom o suficiente, que as pessoas estavam vendo demais, me elogiavam por amizade ou bondade. O início era muito a síndrome do impostor. Eu achava que eu ia pegar um desafio muito grande para mim e não ia conseguir. Então foi domar essa minha ansiedade de querer ser bom tecnicamente logo e aprender a passar os processos, a evoluir cada detalhe, cada mínimo teste para chegar onde eu faço hoje coisas maiores e mais audaciosas, vamos dizer assim. E, Tiago, você hoje, assim, você é um cara hoje que está no patamar, já teve contatos com figuras bem famosas. Como eu disse na sua introdução, algumas figuras demais de pessoas bem públicas brasileiras, como Silvio Santos, Neymar, Faustão, o Lewis Hamilton, Thiago Leifert, o Thiago Abravanel, né? A Dona Calabresa, o Lucas Neto. É para você. Você foi lidando com essa fama que você foi ganhando, assim. Cara, sendo muito sincero, a gente não enxerga essa fama. Tipo assim, eu não vejo. Às vezes as pessoas falam, ah, você tá famoso, ou então, ah, você é grande, todo mundo te conhece. Sinceramente, no dia a dia a gente não vê. Eu não vejo a Você diferença. hoje é um cara com a fama pesada no Brasil, internacionalmente. Eu- Só de você ter feito obras para essas várias pessoas importantes, figuras tão públicas brasileiras, e de haver o ponto que você chegou, né? Então, assim, antes de tudo, como eu enxergo, né? Geralmente, cada vez que acontece um novo trabalho para uma celebridade, para uma autoridade, para uma referência, eu vejo como mais uma grande oportunidade e, assim, eu sou muito grato a tudo isso que acontece, mas eu não vejo a fama deles refletindo na minha, sabe? Para mim, cada trabalho que eu faço para uma grande empresa, cada exposição internacional, cada nova celebridade, vamos dizer, que eu faço um trabalho é mais um degrau que rolou, assim, eu não consigo enxergar se eu tenho mais fama ou menos fama do que 2 anos atrás, sabe? Assim, a gente não enxerga o movimento sendo feito enquanto ele está sendo feito. Eu sei que, assim, o fato de uma pessoa como, por exemplo, você falou algumas vezes, então eu vou repetir o mesmo nome, tá? E é o que o pessoal mais fala, por exemplo, Neymar. O fato do Neymar me procurar e querer ter uma obra minha, é um cara que hoje, querendo ou não, no Instagram, por exemplo, é a maior celebridade brasileira. É óbvio que o fato dele criar uma obra minha mostra que eu tenho alguma qualidade e que me deixa muito feliz e que é uma honra fazer algo para ele, é uma honra fazer para o Silvio Santos e tantos outros ícones que para mim eu sou fã deles, né? Mas questão de fama, de ser reconhecido, de ter, sei lá, vamos falar de ser famoso, eu não consigo enxergar isso, eu não me vejo, eu me vejo como um Mas total anônimo, sabe? como que é fingir costume, ter contato, Ah, não finge esse costume banco não. de Não, gente. não finge costume não. Primeira vez que eu vi o Neymar, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me dá um autógrafo e um abraço que eu sou seu fã. O Silvio Santos eu nunca consegui sentar com ele. O Thiago Abravanel, que na verdade deu presentes para ele, né? Se eu E me o Silvio engano, Santos chegou. presente, a estátua, a obra que o Thiago Abravanel tem no apartamento dele foi uma que ele arrematou no leilão beneficente do Teleton. Se eu não me engano, ele fala isso no vídeo.
Pegou outra casa dele. É, o Thiago Abravanel, a peça que ele tem no Teleton muito famosa é um elefante que foi feito com as crianças da ACD. A minha peça que foi arrematada no Teleton tá no SBT, quem arrematou foi o Silvio Santos e a Patrícia Bravanel. Ah, São duas tá. histórias, assim, bem legais. E então, assim, tipo, eu no primeiro, não finjo, como é que você falou? De costume. Finge costume, não finjo. Quando eu sou fã, assim, lógico, eu tento ser o mais discreto possível, tento não atrapalhar ali o dia a dia, mas assim, pô, sou fã do Agüero, que é ex-jogador de futebol. Encontrei com ele, cara, autografa minha camisa aqui, me dá um abraço, tira uma foto, sabe? Assim, eu sou fã mesmo, eu falo. Assim, Porque pra mim é uma baita de uma honra. Por exemplo, eu fiz o toy com o Maurício de Souza, né? Eu participei dos 60 anos da Mônica. E aí eu fiz esse protótipo aqui, ó. E eu fui levar um pra ele, a gente eu foi vi. conversar. Cara, tive uma reunião formal com o seu Maurício, com a Mônica. Meu, primeira palavra com ele, eu comecei a chorar. E falei, é real. Eu falei, cara, sou seu fã desde criança, você sabe disso, todo mundo é fã de você desde criança e tal. Ele autografou o meu, falou, não, você tem que ter um seu também. Então, assim, quando você faz isso com muito respeito e muito amor, as pessoas gostam de ser tietadas, sabe? Então, Você, assim, pelo amor de Deus, você tranca essas peças, as três chaves. Porque isso daí tem um valor não, inestimável. o valor sentimental para o artista e para a criança Thiago Rosignoli é muito mais do que qualquer valor que possa existir, sabe? Isso aqui para mim, isso foi uma realização de um dos meus sonhos, né? Criar uma peça que o seu Maurício gostou, achou bonita e queria uma para ele, sabe? Tipo, não é só que ele aprovou, ele queria uma para Mas ele. Eu você gerei também, desejo pro seu Maurício, sabe? você teve a oportunidade de conhecer também dois apresentadores que foram os dois apresentadores mais famosos de todos os tempos, que é o Faustão e o Silvio Santos. Então, eu Não falo tem que como, não a tem arte me dá como. muito presente, né? Eu sempre, se você reparar nos meus posts, nas vezes que eu tô postando alguma coisa nova, que, cara, é mais uma realização de mais um sonho de menino, eu sempre falo, a arte, ela me deu possibilidades, me deu presentes, assim, que eu nunca imaginei. Então, assim, não é que eu me acho uma pessoa, não é que eu me veja como uma pessoa famosa ou uma autoridade ou alguém que tem sei lá, que tá despontando como uma das referências. O que eu vejo é que todo dia, de alguma forma, a arte me dá um presente, me dá uma nova oportunidade de me aproximar de lendas que para mim eram inatingíveis, entende? Então, eu só curto. Tipo, pô, eu conheci. O Silvio Santos arrematou uma obra minha no Teleton, velho. Só posso ficar emocionado e agradecer. Tipo, é muito mais sobre eu agradecer ele me dar essa oportunidade do que achar que eu sou grande o suficiente para ele me escolher. Entende a diferença? Não. Só de você fazer uma. Eu do seu lugar, só de ter o prazer de conhecer esse bando de gente. Não digo assim, jogadores de futebol, porque eu sou muito ligado ao esporte, né? Mas para mim, por exemplo, como fã, se eu tivesse a oportunidade de conhecer a Dani Calabresa, o Thiago Life e o Thiago Bravanel, para mim já teria valido. Eu já podia levantar os braços e falar, posso morrer agora, porque já pegar, E, já tô. cara, você ia querer mesmo, porque são três das pessoas mais gente boa que eu já conheci na vida, assim. A Dani Calabresa é uma figuraça, figuraça. Ela consegue ser mais engraçada com a câmera desligada do que com a câmera ligada, que parece muito impossível, né? Mas ela consegue ser ainda mais no offline. Que foi elaborar uma peça para uma mulher como a Dona Calabresa, que tem mil versões, mil Não, facetas, ela é. mil e uma pessoas, Não, ela é um tem absurdo. uma expressão, um humor extraordinário, uma energia que dá para ver como ela é. Cara, ela é um absurdo, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno, assim. Ela é diferente, assim, diferente de tudo. De verdade, eu sou muito, assim, eu era fã dela, ponto. Depois que eu conheci ela pessoalmente, eu virei, assim, 5 vezes mais fã, sabe? Ela é um absurdo.
Thiago Bravanel também, cara, é um cara assim, extremamente versátil, extremamente inteligente e ao mesmo tempo humilde, ao mesmo tempo acessível, doce, sabe? O Thiago Leifert eu tive pouco tempo de contato, mas é um lord, é um gentleman, não tem o que falar, o cara é muito legal. Mas assim, esses dois que eu conversei um pouco mais, eu me tornei muito mais fã deles. E é isso que é legal de conhecer essas pessoas grandes, assim. Algumas delas, quando você conhece, você se torna 1000 vezes mais fã e você vê o porquê que elas estão no lugar que elas estão. Elas têm um modo de pensamento, elas têm uma luz diferente, sabe? É muito legal mesmo. E a obra que você fez da Dani Calabresa? Não ouvi, desculpa, cortou. Qual foi a peça que você criou para Dani Eu Calabresa? conheci a Dani porque ela arrematou, porque ela comprou um monte de número de uma rifa para ajudar uma amiga em comum, que era um toy pequenininho do Mickey e Charlie Brown. Era dos meus primeiros. Depois disso, ela foi minha primeira cliente a comprar os Mickeys na época de 60 centímetros. Eram Mickeys mesmo, desse tamanho aqui. Eu lancei um todo branco, com várias referências sobre a Dani Calabresa e a Disney. E um outro eu fiz todo preto com os meus triângulos coloridos. Depois eu te mando foto, você pode até postar pra galera ver. São bem Eu legais. São, gosto, na hora da edição, que a gente estiver falando sobre isso, são eu peço para colocar a legal. imagem. São dois dos sóis mais bonitos assim que eu já E fiz, assim, que eu já gosto muito. vamos falar sobre agora quais são as suas principais influências artistas. A street art, o pop e os cartoons influenciam o seu estilo. Cara, quando criança eu amava muito os X-Men, o Homem-Aranha. Então eu assistia muitos desenhos e lia muito gibi. Mas um pouco mais novo, eu era louco pelas Tartarugas Ninja. Então acho que isso foi o que mais me influenciou como psique mesmo, criança, do que seria minha estética. Se olhar, até hoje ele é muito cartoon. No grafite hoje, assim, desde que eu sou moleque, falando de muralismo, eu gosto muito do Cobra. Sempre gostei muito dele, desde a época que ele fazia São Paulo Grafiteiro Antiga. cobra, né? O muralista, é. Já Eu grafiteiro já mesmo, vi alguns trabalhos dele, é porque eu gosto dessa referência de grafite também. Eu acho um estilo muito próprio mesmo de arte, que dá para mandar uma mensagem legal. sim. E grafite mesmo, assim, eu gosto muito dos Gêmeos, do Crânio, do Binho. E, cara, cresci me inspirando nos amigos, nos grafiteiros dos bairros, na própria periferia, né? Tipo, eu gosto muito de letra, então sempre gostei muito de muitos grafiteiros locais, assim. Sempre gostei muito de pichação também, apesar de nunca ter pichado, eu gostava muito das letras, estudava as letras. E do pop, cara, eu gosto, cara, desde de Andy Arrow até passando por Romero Brito. Eu acho o Romero Brito um gênio no sentido de modo business, né? De como licenciar, como trabalhar com essa arte, como criar uma estética ou recriar uma estética de uma forma simples e aplicável. Então, pop art eu gosto de muitas referências, mas assim, vai desde Andy Arrow até o próprio Romero Brito, que é muito criticado às vezes entre os artistas, mas eu acho ele um gênio. E essa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos com o Neymar, né? Um foi do computador do filho dele, outro do computador dele mesmo, um CPU dele. Você já fez algum trabalho em videogame, essas coisas? Pro Neymar eu fiz dois CPUs e o Note dele, notebook, né? E fiz o do filho dele também. Foram 4 computadores ao todo. Videogame eu já fiz, já. Inclusive, eu já participei de eventos em que eu pintava videogames usados ao vivo. Então, Você já pintei. sabe que eu adoro videogame, adoro videogame. Não sei se você gosta de videogame. Gosto, gosto bastante. Eu descobri uma loja recentemente, que eu vou, depois eu até te passo o link, se você quiser. Elas fazem adesivo,
para você personalizar qualquer videogame. Eu comprei um pro meu e para os dois controles do meu videogame. Eu personalizei ele todo com o tema do Harry Potter. E até Legal, uma legal. foto lá no meu feed. Depois você dá uma olhada nessa foto. Ficou muito maneira. E eu Não, eu tenho acho que vontade de eu fazer acho que algo, alguma coisa personalizada de adesivo pro meu computador, porque meu computador de uso pessoal e de trabalho ao mesmo tempo. Eu tenho uma vontade de fazer algo nele também. eu E acho aí esse eu trabalho de achei, customização por adesivo muito legal, porque eu ainda não ele consegui achar algo que eu goste realmente. sim, sim. É, o trabalho de personalização por adesivo, assim, eu acho muito legal porque ele populariza, ele facilita para as pessoas poderem criar o que elas quiserem de uma forma barata e usual, né? E É muito legal. você ainda vende seus toys? Só vendo eles pelas galerias de arte, né? Então, hoje você não vende para pessoa física mais. Eu, Você é, encerrou. não, na verdade é porque é sempre centralizado pelas galerias, né? Então, assim, hoje são esses três tamanhos que eu falei, né? O de 30, o de 60 e o de 1,40. E você consegue fazer encomenda, assim. Eu consegue comprar os que tem exposição, mas geralmente as exposições ou são em exposições internacionais ou pelas próprias galerias aqui no Brasil e do Texas. Eu Mas já te os falei toys que eu tenho pequenininhos, projeto. aqueles Mickeys, por exemplo, eu já não faço há 2 anos já. Eu já te falei que eu tenho projeto e estou juntando para você fazer um para mim, né? Ah, não, mas isso aí você pode ter certeza que é questão de honra. A gente já combinou já, tô só esperando pra gente criar. Vamos, Thiago. Quero aproveitar que a gente teve que iniciar a live novamente para pedir mais uma vez para as pessoas que estão entrando seguir meu perfil e dar bastante like, né, no episódio para ajudar meu engajamento, para a gente crescer cada vez mais, né? E eu conseguir ter dinheiro para comprar uma peça sua, né? É isso, vamos seguir, galera. Bora. E que mais? Me conta aí. Ô, Thiago, percebo que o seu traço é um traço muito único, né? Ele é combinado muito os sketches, os flashes e triângulos. Como que você desenvolveu esse estilo característico? Então, eu fui soltando mais. Porque assim, eu fazia muita coisa que eu achava esteticamente legal, muito inspirada no grafite, no cartoon, e eu fui soltando cada vez mais meu traço para algo que era visceral, era meu. Então, o jeito que eu fazia os rascunhos antes para depois deixar ele certinho, retinho, eu fui deixando de deixar ele certinho e fui deixando os meus rascunhos aparecerem. Então, é quando eu falo, né? Esses sketches, esses rabiscos é literalmente a forma que eu me expresso. É a forma que eu gosto de. Sou eu mais solto. Então, cada vez mais eu fui soltando a mão e deixando aparecer essas imperfeições. Acho que é isso. E vamos lá. Agora vamos falar do Boletório. Como é que surgiu a ideia do Boletório e como é que é o processo de criação e de desenvolvimento desse projeto? Então, o Buddy Toy é meu projeto de vida, né? Eu queria ter meu próprio toy art, meu próprio personagem. Desde criança, sempre quis ter um personagem próprio. Independente de trabalhar com arte ou não, sempre quis ter um personagem. Sempre criei personagens. Sempre quis ter um personagem para ser o meu. E como eu comecei na arte de forma orgânica, né? Como um customizador de Mickey, se você reparar, eu começo fantasiando o Mickey de outros personagens, né? Então, quando eu decido que comercialmente eu vou deixar de fazer o Mickey, eu precisava fazer uma evolução disso, precisava criar um personagem meu. O primeiro conceito era, eu queria que eu continuasse brincando de fantasiar um personagem de outro. Eu queria continuar com essa liberdade de fazer fantasias. Porque, literalmente, o Toy Art, para mim, é essa memória afetiva de infância, de poder ter a inocência da criança e criar fantasias, e criar situações, e mudar o personagem de ambientes. Então, o primeiro conceito dele era esse: era uma criança fantasiada.
E aí eu fui desenvolvendo essa ideia de como seria uma criança fantasiada. Eu me inspirei no meu primeiro, na minha primeira coleção, que era o Mickey fantasiado de outros personagens. Me inspirei em referências como os próprios mamíferos da Parmalat, que eram crianças da Parmalat vestindo bichinhos. Eu me inspirei em fantasias como foi moda agora no final dos anos 2000, os pijamas de personagem, como o pijama de dinossauro, em que o Licença. pessoal vestia. Eu me inspirei, de verdade, eu me inspirei de forma irônica nos vendedores nos ambulantes vendedores de algodão doce da praia de São Paulo quando eu era menino. Eu fui me inspirando dessas memórias de criança, de como era a fantasia, para que servia a fantasia, essa brincadeira de poder viajar. E aí, o primeiro Bud Toy, esse original, por ser um urso, né? Ele nasceu porque logo antes dele eu tinha criado um urso de pelúcia. Eu tinha criado dois ursos, né? Eu criei os Gummy Bears, que era um urso inspirado nos Você ursinhos tem de imagem dessas geleia. primeiras criações? Tenho. Eu mando para Depois você, a gente põe você na me edição. manda. Eu vou pedir para colocar na edição o Isso. vídeo, a imagem. Por que, que o Bud Toy é o urso, né? Eu tinha feito os Gummy Bears, que era essa ideia de ter os ursinhos de geleia coloridos. E em seguida eu fiz o Teddy Bear, que era um urso de pelúcia, literalmente, para trazer essa parte da infância. E aí, quando eu uno essas duas ideias de urso à fantasia, eu criei o Bud Toy, que é essa personagem aqui com vários rostos diferentes, usando uma fantasia de urso. E aí, enquanto eu tô na criação, eu resolvo aumentar um pouco as orelhas, deixo elas mais protuberantes, para fazer uma homenagem à minha coleção antiga, que era os Mickeys, né? Para fazer essa transição para os meus fãs, para os meus clientes não ficarem tão órfãos do primeiro shape que era o Mickey. Então, esse Bud Toy, ele tem essa orelha um pouco maior também para essa transição do Mickey pro urso. E o urso vai abrir portas para vários outros personagens que já tenho prontos, que são o unicórnio, o dinossauro, o gato, o periquito, o porco, o papagaio e vários outros, entendeu? A ideia vai ser sempre, por exemplo, se você olhar, já tem spoiler, né? O próprio Sansão, se você reparar, é a Mônica, é uma criança vestida de coelho. Se você olhar o Gato Galáctico aqui, é outra criança, outro youtuber famoso, né? O Gato Galáctico, uma criança, vestindo o personagem dele, que é o coelho. Então a ideia sempre é um personagem vestindo outra, um pijamão, né? Que é inspirado num astronauta, por isso que ele é bem robusto e tal. Então a ideia é essa, o Bud Toy, na verdade, não é um shape específico, né? É que eu quero muito que esse fique famoso entre as pessoas para que ele abra espaço para os irmãos mais novos, né? E você me fazer uma pergunta agora meio desafio. Você cria as obras de acordo com as características de cada pessoa, né? Sim e não. Depende, Qual pode ser. que você imaginaria que seria uma peça, as minhas características do ponto Cara, que você me conhece? primeira coisa, para todo mundo que eu faço, eu usaria o personagem original, né? Esse shape. Tá vendo que tem um que tá todo desenhado escrito arte? O seu eu procuraria palavras-chave e balões de fala, isso e palavras sobre inspiração ligadas à internet, porque hoje o que eu vejo é você inspirando muitas pessoas através das suas conexões e da sua comunicação. Acho que vai combinar bastante essa ideia, sabe? Isso vai virar depois, quando a gente concluir essa etapa de fazer isso. Eu vou colocar no meu cenário do podcast que eu adquiri um desse. Ó, só um aviso rápido. Como a gente tá. Você sabe que eu tava em reunião, vim direto do ateliê correndo, tudo, tô no celular. Agora eu tô com 3% de bateria. Então eu devo, em breve, perder a conexão. Ah, vamos adiantar, então. Como é que foi para você ver suas peças sendo adquiridas por pessoas com grande fama? Alguma história interessante, o feedback que te marcou muito? Foi o que eu te falei, pra mim sempre foi um grande presente, né? Ser visualizado e desejado por essas pessoas, né? Eu sempre falo que a arte tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei. Então,
Com todas elas, sempre meu sentimento maior foi de agradecimento à arte como entidade, vamos dizer assim. Cara, tiveram algumas histórias interessantes, assim, tipo, descobri que o Neymar é um cara mais pacato, mais tímido, é, ver nascer uma amizade com o Thiago Abravanel, é, cara, conhecer o Rato Borrachudo, que era um personagem muito forte na internet, que eu via como uma coisa assim, inatingível, de repente conhecer o Douglas, que é o cara por trás do Rato Borrachudo, ele virar um grande amigo. Tem bastante história interessante e o sentimento maior é esse de gratidão de alcançar essas pessoas. Pessoas que o Thiago nunca alcançaria, mas a arte dele tá alcançando. Isso é legal demais. E você, Thiago, você colaborou com marcas gigantescas, né? Como a Red Bull e Vive a Zona, e recentemente você fez uma obra em parceria com a TIM, com o Marco Leão, né? Como essas parcerias surgiram e o que elas significaram para você? Cara, assim como eu vejo as pessoas e as marcas como essas, desse tamanho, como grandes entidades, né? Vamos dizer assim. Elas constroem minha história, elas abrem portas, elas me ajudam a construir o que eu sou e ajudam a eu expressar o que eu gosto e trazer uma função, literalmente uma função para minha arte. Ela deixa de ser só algo a ser contemplado, ser belo ou não, né? Ela passa a ter uma função estratégica para cada uma das ocasiões. Então, são grandes desafios e, ao mesmo tempo, grandes oportunidades que surgem, assim. Para mim, a maior sensação é essa, assim, é de como contar histórias a partir da minha arte, né? É como criar função para minha arte para que ela exerça um trabalho positivo para essas pessoas e para essas marcas de grande porte. E o que você aprendeu ao longo da sua jornada artística que você gostaria de compartilhar com aspirantes artistas? Cara, a primeira coisa que eu aprendi é que quando você faz o que você ama, não importa como nem quando as coisas acontecem para você, né? Eu acho que quando você ama algo, você não precisa viver daquilo comercialmente falando. Por exemplo, eu posso amar música e não necessariamente ser um músico de sucesso. E quando eu falo sucesso, sucesso comercial. Eu posso ser um músico de sucesso pessoalmente para mim e trabalhar com TI, por exemplo. Eu posso amar carpintaria e trabalhar com transporte. O ponto é, nunca deixe de fazer o que você ama. Nunca. Porque o que não te alimenta com a grana, com o dia a dia, te alimenta a alma e faz você ser o que você é. Nunca deixe de ser o que você é. Vou sua, muitas das suas obras narram histórias, né, Tiago? Você pode compartilhar alguma história pessoal que refletiu em uma das suas criações? Na verdade, não consigo mensurar isso, porque eu, como eu te falei, como é criado o Bud Toy, né? Ele é essas memórias afetivas, essa coisa da infância. Eu acho que literalmente tudo que a gente faz, tudo que um artista se expressa, ele é uma mistura de suas histórias, todas, sem exceção. Então, tudo que eu crio é de tudo que eu vivenciei. Não tem nada fora isso. E o que te inspira o dia a dia continuar criando? Existe algum ritual, o hábito que te ajuda a manter a criatividade fluindo? O que mais me inspira são meus filhos, o Bruno e o Rodrigo, um de 7, um de 5 anos. Eles me inspiram a continuar, me inspiram a me desafiar mais, a procurar ser maior, melhor e uma pessoa melhor. E meu maior ritual de todos é estar tá sempre criando, é não parar, é produzir mais. Muitos artistas precisam de ócio criativo, precisam de um tempo, precisam de descanso. Eu funciono um pouco diferente. Eu acredito que quanto mais eu crio, mais criatividade eu tenho. Quanto mais eu desenvolvo, mais eu erro, mais eu quebro, mais eu tenho novas peças disponíveis. Então, o meu maior ritual é estar sempre criando. E quando eu não estou criando diretamente, eu estou conversando sobre, ou rabiscando, ou anotando alguma coisa para um próximo processo, para o próximo procedimento. 1% Quais de são seus, bateria. quais são os seus próximos projetos e ambições no mundo da
Existe algo novo que você está explorando ou está planejando? Tem bastante coisa. Tem a nova família do Budi que eu te falei. Tem alguns movimentos que eu estou fazendo para tentar popularizar uma nova linha de Budi, fazer uma linha um pouco mais barata e acessível de uma outra forma. Tem bastante projeto rolando. Eu estou indo esse mês para o Texas para uma nova exposição. Mês que vem eu estou indo para a Nigéria para fazer um intercâmbio pessoal. Muitos rituais, muita busca espiritual e artística. E fim do ano eu devo ir para Tóquio. Então tem bastante coisa diferente para surgir aí. Eu gostaria de agradecer a ele mais uma vez por ter aceitado o convite para participar do incrível com a gente hoje. Quero dizer para vocês que vocês perderam o início da live ou não vão conseguir assistir ela toda, não se preocupa. Esse episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. O link está lá na minha bio. Eu vou também mandar colaboração para o Thiago nessa parte, segunda parte da live. E já mandei na primeira e espero vocês na próxima terça, às 19 horas. Muito obrigado a todos.